A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial, as bodas do Cordeiro. Espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus. Nessa ministração, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. É claro também que se você desejar o nosso material, se você desejar o PDF da minha aula, os slides para você utilizar, ministrando da Escola Bíblica Dominical, poupando o teu tempo, você pode ser um dos nossos assinantes do Facilita EBD. O nosso site, o link está aqui na descrição. Se você se tornar um dos nossos assinantes, você recebe como bônus o workshop de pregação. Vai te ajudar muito a ministrar a palavra de Deus. Além do que, você recebe um curso especial, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. São 5 aulas específicas que vão te ajudar a entender toda a dinâmica da EBD, te ajudar também a montar uma aula. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você. As nossas propostas estão aqui no link na descrição e no comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, as bodas do Cordeiro. É muito importante nessa ministração você apresentar algumas bases bíblicas da lição. Mas antes de falar das bases bíblicas, eu quero informar para você que nós criamos um novo canal, esse aqui que você está assistindo a aula. Você pode se tornar um dos nossos alunos se inscrevendo nesse canal. Pois o nosso último trabalho, o canal Janderson Nascimento, foi invadido, hackeado, excluíram todas as nossas aulas e depois excluíram o canal. Mas nós não deixamos de ministrar a palavra de Deus. Estamos aqui com você, explicando a Bíblia, dando as aulas da Escola Bíblica Dominical e você pode me ajudar a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Inicialmente, você precisa ter algumas bases. A base bíblica, que você pode apresentar em sala de aula, é o texto do dia que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Faça essa leitura com os teus alunos na EBD. Também apresente a síntese da tua lição. Assim como faça a leitura bíblica em classe que se baseia em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. É muito importante você fazer essa leitura. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Pastor Reinaldo Odilo, comentarista dessa lição, faz questão de dizer que o símbolo do casamento é apresentado por Deus como um símbolo de um relacionamento que Deus tem com Israel. E depois esse mesmo símbolo, que é tão importante dentro da Bíblia, é apresentado agora como símbolo entre o relacionamento de Jesus e esse relacionamento com a sua igreja. Observe muito bem que o Deus do Antigo Testamento se revela como um esposo, o marido de Israel. Isso é tão interessante que há uma figura de linguagem muito grande, muito bonita, apresentada em Cantares de Salomão. O próprio profeta Oséias, quando traz em sua profecia a sua mensagem, ele apresenta esse Deus que é esse marido amoroso, esse Deus que sente ciúme de Israel. Olhando para a Bíblia também, nós encontramos outras revelações, como por exemplo, em Isaías 54:5, esse símbolo de Deus se demonstrar como esposo, esse Deus que se apresenta como marido. A Bíblia também demonstra nessa visão e na ótica de Jesus, a partir do Novo Testamento, em Marcos capítulo 2, versículos 19 e 20, que Jesus se identifica como noivo. João Batista também apresentava Jesus como noivo, como está escrito em João capítulo 2, versículo 29. Lá no Evangelho de João apresenta-se isso. Você percebe também dentro da Bíblia, com base em João 3:29, que a igreja agora é apresentada nesse simbolismo como noiva. Então nós encontramos aqui o noivo e a noiva. Também encontramos dentro da Bíblia a igreja também sendo chamada de esposa, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 e também Apocalipse capítulo 19, versículo 7.
Quando nós olhamos para esse simbolismo, nós também podemos entender, à luz da escatologia, o significado, então, desse sentido de bodas do Cordeiro. Conforme Ciro Borges, em seu texto Teologia Sistemática, publicado pela editora CPAD, ele deixa claro nos artigos de escatologia a seguinte pergunta: o que é então as bodas do Cordeiro? Ele traz a resposta a essa pergunta, respondendo que as bodas do Cordeiro é um evento especial preparado para a igreja depois do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele acontece depois do arrebatamento da igreja. Então, no momento do arrebatamento, a igreja passará e participará pelo tribunal de Cristo para receber, então, a entrega dos galardões, como nós estudamos na aula passada. Após esse evento, se inicia, então, a celebração das bodas do Cordeiro, esse símbolo eterno que traz essa garantia de alegria, felicidade diante do Senhor, onde os santos em Jesus se reunirão com Cristo nos ares agora, como está escrito e apresentado exatamente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Depois do tribunal de Cristo, a igreja agora é conduzida para as mansões celestiais, para a sala do banquete, onde ocorrerá então esse grande banquete, essa grande celebração entre Cristo e a sua igreja. Isso está presente em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Pastor Severino Pedro da Silva, no seu texto Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, também publicado pela editora CPAD, faz questão de dizer que depois do tribunal de Cristo, esse Cristo, então, o Pai Eterno, o nosso Senhor e Salvador, conduzirá a sua igreja à sala do banquete, aonde a igreja se alegrará com ele, diante dessa celebração tão esperada, conforme está escrito em Cantares, capítulo 2, versículo 4. Traz esse simbolismo de Cantares de Salomão nessa aplicação aqui, descrevendo esse momento espiritual das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são, então, a preciosa revelação de Deus preparada desde a eternidade para a igreja de Cristo, para você, para o teu aluno, para nós. As bodas do Cordeiro é o momento onde nós estaremos com Cristo na sala do banquete, celebrando ao Senhor. Eu espero esse dia, eu acredito que você também. Se você também espera, deixa teu comentário aí e confirma essa palavra conosco em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 19, versículo 7, nós encontramos a confirmação disso, tanto sendo apresentada pela igreja, como também pelos santos, pelos anjos, que celebrarão ao Senhor nesse momento especial, porque a noiva de Cristo já está pronta, ataviada para esse grande encontro. Esse símbolo do casamento é descrito aqui nas bodas do Cordeiro. Ciro Borges chega a dizer que um dos fatos relacionados às bodas do Cordeiro é o evento da grande ceia, que está preparada para os santos, para a igreja de Cristo, onde você vai cear com o Senhor, onde nós cearemos com o Senhor. Como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9, Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30, revelando então para a gente esse regozijo diante do Senhor, que traz as verdades de Deus, e é muito importante você fazer essa leitura. Quando nós olhamos para esses textos, nós descobrimos algo que é bem interessante aqui. Primeiro, que esses textos que falam sobre as bodas do Cordeiro, especialmente esse encontro com o Senhor nos ares, essa celebração da ceia, revela para a gente algumas coisas. A primeira delas é que a igreja do Senhor é comparada a uma noiva, e essa noiva já está pronta para as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 25, versículo 10. E também nós entendemos, à luz da palavra, que quando a igreja se encontrar nesse local do banquete, ela já vai estar ataviada, pronta, adornada de uma maneira especial e perfeita. Mateus capítulo 10, versículo 32 e Apocalipse 3, 5, Efésios 5, 27, Jesus apresentará então essa igreja diante do Pai e também apresentará essa igreja adornada, perfeita, linda, que você faz parte, diante dos seus anjos, como está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 8,
Outra grande lição que nós aprendemos sobre isso aqui também é que haverá um grande regozijo, um grande momento de alegria diante desse banquete. A alegria a qual nós nunca sentimos celebrando ao Senhor com base em Cantares capítulo 2, versículo 4. Ali nós entoaremos cânticos ao Cordeiro, celebraremos ao Senhor com muita alegria. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 11 também registra isso para a gente. A alegria desse momento é essa experiência desse sentimento de nova vida com Cristo, desse sentimento de estar com o Senhor, de experimentar todas as promessas de Deus. Também nós entendemos que essa nova vida revela para a gente que a noiva de Cristo estará vestida de vestes celestiais, ataviada, pronta, preparada, e você faz parte dessa igreja espiritual. Você também faz parte desse grande momento espiritual que está aguardado para os santos. Também nós aprendemos que naquele grande momento nós participaremos da grande ceia do Senhor, aonde os salvos de todos os tempos, de todas as eras, de todos os momentos históricos participarão com o Senhor em fidelidade. E esse banquete preparado no céu é algo insondável, é algo imaginável, vai além do que entendemos, porque é algo espiritual preparado para os santos. Isso está presente em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Essa pátria celestial a qual nós vamos habitar é exatamente demonstrada em glória. E essa glória que vai ser revelada está guardada justamente para a igreja de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu espero estar te ajudando até aqui, que essa palavra também use você, que você almeje esse encontro com Cristo, o encontro e a participação da grande ceia. E eu espero que Deus te use na escola bíblica dominical. Avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a parábola das bodas. Nós vamos analisar especialmente essa parábola das 10 virgens. É muito importante você ter em mente que a parábola ela é um gênero literário. E nesse primeiro ponto você precisa ter a compreensão que a Bíblia ela é formada também por diversos gêneros literários. E quais são os gêneros literários que nós encontramos na Bíblia? Por exemplo, nós encontramos o gênero literário poético. A maneira de interpretar uma poesia em salmos é diferente da maneira de interpretarmos uma carta escrita por Paulo. Nós encontramos também outro gênero literário dentro da Bíblia, como o gênero histórico. A maneira como nós interpretamos os livros históricos é diferente de interpretar uma parábola, por exemplo. Nós encontramos também o gênero literário apocalíptico e doutrinário dentro da Bíblia. E nós precisamos entender que cada parábola, que é um gênero literário, possui uma grande verdade. Cada parábola quer trazer um grande ensinamento. Hermeneuticamente falando, nós precisamos compreender que as parábolas elas trazem para a gente uma grande verdade. Jesus utilizava parábolas para transmitir um grande ensinamento. E essas parábolas eram metáforas que produziam profundas mensagens ao coração, profundos ensinamentos que impactavam as vidas e ainda continuam impactando o nosso tempo também. Os ensinamentos de Jesus com as parábolas eram sobre relatos do dia a dia, coisas que aconteciam, celebrações como essa festa do casamento, essa festa das bodas, para descrever uma grande verdade. E na parábola das virgens, a parábola conhecida também como parábola das bodas, nós vamos conhecer uma grande verdade a respeito das bodas do Cordeiro, de algo que é espiritual, preparado para os santos desde a eternidade. Isso aqui também traz uma interpretação escatológica sobre esse sentido que nós estamos trabalhando com você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o matrimônio. Jesus ele contou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Todavia, nós precisamos entender o contexto desse movimento explicado por Jesus aqui nessa parábola, para entendermos o significado das bodas do Cordeiro. Conforme William Coleman, no seu texto Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos,
ele faz questão de destacar exatamente que a celebração do casamento era algo muito especial para o povo judeu, especialmente nos dias de Jesus. O noivo, ele tinha o costume de escolher um amigo para ser o seu representante. Esse amigo tinha a responsabilidade, por exemplo, no período do noivado, que durava no máximo um ano, de levar presentes para a noiva. Presentes que adornavam a noiva, que deixavam a noiva ataviada para o grande dia do casamento. Ambos tinham essa responsabilidade, tanto o noivo como o seu amigo, de adornar a noiva. O amigo levava os presentes. Olhando para a Bíblia, o amigo do noivo traz aqui nesse simbolismo a presença do Espírito Santo em nós, que nos adorna, que nos capacita, que são presentes do noivo para a igreja. Isso está baseado em João capítulo 3, versículo 29. Também precisamos entender que a noiva aqui, apresentada na parábola, ela é a representação da igreja de Cristo. Porém, você precisa compreender que a noiva tinha a responsabilidade de estar adornada, preparada, pronta e, ao mesmo tempo, de convidar 10 amigas, 10 virgens, que seriam as suas damas de honra. Então, quando nós estudamos a parábola das 10 virgens, nós estamos ali com 10 damas de honra que foram convidadas pela noiva para participar do cortejo, exatamente indo às bordas do casamento. Olhando para isso, nós já entendemos que aquelas 10 virgens não são 10 noivas, mas na realidade são 10 convidadas, 10 amigas da noiva, 10 moças virgens que têm a responsabilidade de iluminar o caminho. Reinaldo Odilo chega a ter comentar no texto de apoio da lição, trazendo exatamente esse contexto aqui, com base em Russell Champlin, que no casamento, quando acontecia todo esse movimento, era responsabilidade dessas virgens, amigas da noiva e os convidados, levarem consigo algumas tochas ou algumas lamparinas para poderem iluminar o caminho. O casamento geralmente acontecia ao entardecer, ao crepúsculo, para ficar aquela coisa mais linda. E é interessante também que elas tinham a responsabilidade de levar azeite consigo. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para esse contexto, nós compreendemos exatamente aqui, à luz da palavra, que era marcada um encontro, tanto entre o noivo com a noiva. O noivo saía da sua casa e ia ao encontro da sua noiva. E nesse encontro, ambos agora se dirigiam para a casa do seu pai, para lá celebrar as bodas. E aqueles que eram convidados, como as virgens, tinham a responsabilidade de iluminar o caminho. Tinham que levar azeite consigo. A noiva era levada em uma leiteira. A noiva, toda enfeitada, linda, ataviada, era levada em uma liteira, carregada nos ombros. E durante o caminho, eles iam cantando, celebrando até a casa do pai do noivo, para celebrar aquele casamento, para celebrar as bodas. E o ponto de tensão da parábola é esse, o segredo. O segredo de perceber que essas virgens que foram convidadas estavam bem vestidas, estavam esperando o noivo, mas não estavam preparadas para o cortejo. Não estavam preparadas com azeite reserva. Somente 5 tinham azeite reserva. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia aqui, o símbolo do azeite é aplicado na pessoa do Espírito Santo. Nós, como crentes em Jesus, participando desse cortejo, precisamos estar com azeite reserva, com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós, senão vamos ficar de fora desse cortejo. Infelizmente, muitos cristãos estão sem azeite no seu coração, estão sem azeite reserva na sua vida espiritual. Falta-lhes o símbolo do Espírito Santo na sua vida. Infelizmente, muitos corações estão vazios, estão vestidos, estão ataviados, estão querendo participar, mas falta-lhe o compromisso de buscar a presença do Espírito. Como igreja, devemos ter em mente que aceitar a Jesus é aceitar essa presença do Espírito Santo em nós, esse azeite em nós. Tem muita gente que participa da igreja,
está bem vestido, mas não aceitou Cristo e precisa ter esse encontro com o Senhor. Esse azeite em nossos corações é essa presença do Espírito Santo que nos ajuda a participar de todo esse cortejo. Eu espero ter ajudado você na compreensão dessa parábola. Nós vamos analisar ela de uma forma mais profunda também. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as virgens. Reinaldo Odilo comenta que todas as virgens, as damas de honra apresentadas na parábola, tinham consigo as lamparinas, sua profissão de fé, mas algumas faltava-lhes o azeite, a presença do Espírito Santo. Faltava-lhes então um compromisso com esse evento especial, essa vinda gloriosa do noivo, uma convicção firme da sua caminhada cristã. Faltava-lhes então o compromisso com a presença do Espírito Santo nesse símbolo que estamos explicando para você. Através da obra de Cristo, essa obra da salvação, o cristão então é liberto do pecado, é liberto desse mundo mal e ele traz exatamente essa oportunidade de estar em Jesus experimentando desse azeite. Quando nós estamos libertos do poder do pecado, temos agora uma nova vida, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 14. No entanto, nosso corpo físico, a nossa vida natural, está sujeita aos desejos carnais, está sujeita aos pecados, está sujeita à frieza espiritual, ao desânimo na fé. E Satanás sempre usa os seus estímulos para poder desanimar você, parar você, para que você não tenha esse encontro com o azeite, para que você não busque esse azeite reserva na sua vida, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9, também Tiago 1, versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós precisamos ter essa busca pela presença do Espírito Santo, que nos dá orientações, que nos ajuda a permanecer firmes. Olhando para a Bíblia, nós olhamos para essa parábola das 10 virgens e também descobrimos que ao sair para encontrar o esposo, somente 5 estavam aptas para poder participar do cortejo, para poder ir para as bordas do cordeiro. Mas as outras foram comprar azeite reserva quando não dava mais tempo. Certamente, elas se envolveram com as distrações dessa vida, com aquilo que distraiu a sua fé. Elas entraram pelo caminho da imprudência e ficaram conhecidas como loucas. Para o cristão, o próprio Espírito Santo é dado como o poder de Deus sobre nós, para nos capacitar, nos orientar, nos direcionar, nos conduzir para as bodas do Cordeiro. Você não pode ficar sem a presença dele. Devemos andar em obediência aos seus estímulos, seguindo as orientações do Espírito. E isso aqui é levar consigo azeite reserva, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. E Cristo nos garante essa vitória para que possamos participar dessas bodas do Cordeiro, nos garantindo essa vitória sobre Satanás, sobre essa distração, sobre o pecado. De que maneira? Ele garante para nós que essa vitória já foi ganha no Calvário. Nós precisamos estar alertas a respeito desse grande dia. Outro detalhe também, como cristãos, precisamos andar no ritmo do Espírito para ter azeite, buscando a presença do Espírito Santo. Como cristão, também devemos reconhecer que a tentação está presente de não levar conosco azeite reserva. E ela de fato está em nossos dias, mas precisamos ter o foco de participar do cortejo do Senhor. Compreenda que como cristão foi conduzido para você, concedido para você a oportunidade de buscar esse azeite, de se preparar antes para participar do cortejo do Senhor, em santificação, em oração, em estudo da palavra. Compreenda também que você precisa estar se mantendo afastado das áreas óbvias de tentação, para que você não perca o cortejo. Compreenda também que Satanás tem as suas tramas e ele faz de tudo para poder te parar. Como crentes, precisamos estar avançando em Jesus, caminhando com Jesus e levando conosco esse azeite. É essa visão que a parábola traz, das bodas do Cordeiro. Tentando explicar isso ainda melhor, vamos agora para o terceiro subtópico, entendendo um pouco mais sobre esse assunto.
Não vos conheço. Pastor Reinaldo Odilo, comentando sobre a parábola das virgens, essa parábola que é apresentada como a parábola das bodas, ele diz que a decepção daquelas virgens, as que ficaram conhecidas como loucas, se deu em duas etapas. Primeiro, elas foram impedidas de participar do cortejo porque faltava azeite na lamparina. Para participar desse cortejo tão especial, indo à casa do noivo, junto com a noiva. Segundo, elas foram impedidas de participar do cortejo, e o noivo fez questão de dizer que não as conhecia. Por isso, elas não puderam participar da festa das bodas do cordeiro. Por isso, elas não puderam participar das festas das bodas do noivo, do seu casamento. À luz da Bíblia, há uma linguagem aqui simbólica demonstrando para a gente essa visão, que nós precisamos estar prontos para participar do arrebatamento da igreja. Porque se não participarmos do arrebatamento da igreja, não poderemos desfrutar do galardão e nem tampouco desse momento de celebração diante do Senhor. Por isso, nós precisamos compreender a importância da nossa salvação. A nossa salvação não somente proporciona o perdão dos nossos pecados, mas a nossa salvação também traz alguns benefícios. Que benefícios são esses que a salvação traz para você? Primeiro, ela te traz um novo espírito, te dá uma oportunidade, como está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Também, a salvação te dá uma nova vida, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 11. A salvação também te dá um novo nome, como está escrito em Isaías 62, versículo 2 e Atos, capítulo 11, versículo 26. A salvação também te dá uma nova natureza, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A salvação também te traz e te dá um novo coração, conforme está escrito em Ezequiel 36, 26. A salvação também te dá uma nova mente. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. A salvação também te dá esse benefício de uma nova autoridade, conforme está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. A salvação também te dá uma nova família, João capítulo 1, versículo 12. E a salvação te dá um novo destino, o destino de estar em Cristo, conforme está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que a nossa vida cristã seja direcionada pelo Espírito, seja guiada exatamente pelo Senhor, para que você possa participar, então, desse compromisso com o Cristo, desse compromisso com o noivo e com a noiva também. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a comentar o seguinte no seu texto Paixão e Piedade, que infelizmente no Brasil, muitos pregadores têm caído em desgraça, tem caído em pecado, trazendo um escândalo terrível para a igreja, por causa dos seus pecados morais, produzindo sofrimento ao povo de Deus, por causa da sua vida depravada. E a única maneira que nós, como cristãos, temos nesse tempo de guardar o nosso coração é meditar exatamente na palavra de Deus e viver um coração puro. Não sermos influenciados por aqueles que são virgens loucas, que são damas de honras que não têm compromisso em levar consigo azeite, em valorizar a salvação, em valorizar o testemunho. E é importante entendermos que hoje há sim muitos pregadores que têm uma vida mundana e muitas pessoas que convidam essas pessoas para poder ministrar a palavra porque desejam ouvir o que o seu coração quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Muitos falsos pregadores se rendem a filosofias desse mundo, se rendem a estratégias que massageiam o ego da população, que massageiam o ego do povo, mas aquele que tem compromisso com o azeite, prega o que o Espírito diz, prega o que a palavra diz. Muitas pessoas estão vazias de Deus e precisam da graça de Deus. Muitas igrejas estão cheias também de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias de Deus. A falta de azeite é uma causa terrível no nosso tempo. Por isso precisamos estar alertas para levar conosco azeite, para não ouvirmos dos lábios do Senhor naquele grande dia: eu não vos conheço. Nós precisamos estar prontos. Você precisa estar pronto.
nós precisamos estar firmes, levando conosco esse azeite da graça de Deus em nossos corações. Que Deus em Cristo abençoe você. Use você. Que a Escola Bíblica Dominical seja uma bênção quando você ministrar essa aula para os teus alunos. Avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as características das bordas do cordeiro. No primeiro ponto, nós explicamos o contexto hermenêutico da parábola em si. Nesse segundo ponto, você precisa ter em mente que agora nós vamos descrever essas características das bordas do cordeiro de uma maneira sistemática. Pastor Severino Pedro da Silva, escrevendo no seu texto Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, publicado pela editora CPAD, faz questão de dizer que as bordas do cordeiro trazem essa característica preciosa da promessa de Deus para os servos de Deus, os filhos de Deus. E nós podemos, por exemplo, pegar o texto de Cantares de Salomão e interpretá-lo aqui de uma forma hermenêutica, de uma maneira alegórica, para descrever esse encontro de Cristo com a sua igreja. Essa é uma possível interpretação para o texto de Cantares de Salomão também. No texto, nós percebemos que Deus se revela como noivo, como o esposo da nação israelita. Nesse mesmo texto, nós também podemos pegar o contexto de Jesus e a sua igreja, nesse relacionamento simbólico, descrevendo esse encontro de Cristo nas bordas do Cordeiro, apresentando essa glorificação da igreja, nessa glória futura apresentada na palavra. Nós também percebemos que a celebração das bordas que era realizada entre os judeus geralmente duravam 7 dias de alegria, conforme está escrito em Juízes capítulo 14, versículo 12, 15, 17 e 18. Esse mesmo simbolismo, na linguagem profética, é apresentado agora nas Escrituras como esse relacionamento entre Jesus e a sua igreja, e agora é descrito em 7 anos escatológicos. E nessa visão escatológica aqui, nós entendemos que acontece primeiro o arrebatamento da igreja, a entrega dos galardões em segundo lugar. Pós entrega dos galardões, nós vamos então estar nos céus, celebrando ao Senhor nas bordas do Cordeiro, adorando ao Senhor. Essa aqui é essa revelação da igreja glorificada com Cristo. Pós esse momento das bordas, a igreja então aparece com Cristo nos ares, e aí acontece a segunda vinda, que é diferente do arrebatamento, como nós já explicamos. Essa segunda vinda é quando Cristo vem em glória com a sua igreja glorificada, para julgar Satanás, derrotar a besta, o falso profeta e o anticristo. Avançando, entendendo essas questões escatológicas, o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: quando se darão então as bordas do Cordeiro? Nesse primeiro subtópico, nós precisamos ter esse entendimento escatológico aqui. As bordas do Cordeiro, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, acontecerá após a entrega dos galardões. A entrega dos galardões acontece depois do arrebatamento da igreja. As bordas do Cordeiro também acontecem antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, para nós cristãos pentecostais pré-tribulacionistas, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda é outra coisa. É distinto para a gente. Respeitamos as linhas e posicionamentos diferentes nessa visão escatológica aqui. Mas você precisa entender que nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aqui nós entendemos que essa igreja, sendo arrebatada, ela recebe os galardões e participa então dessas bordas do Cordeiro. E isso aqui é apresentado com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que a igreja não passará pelo período da tentação. Nós também percebemos muito bem, à luz da Bíblia, que Cristo virá para buscar a sua igreja antes da tribulação. Na segunda vinda, Cristo aparece depois das bordas do Cordeiro, em glória com a sua igreja glorificada nos ares. Severino Pedro da Silva, nosso querido pastor, faz questão de dizer que essa glorificação é tão especial e ao mesmo tempo preciosa, porque nas bordas do Cordeiro nós participaremos da grande ceia diante do Senhor. E quando nós olhamos para a celebração da primeira ceia por Jesus no cenáculo, percebemos que o Cristo deixou esse sentido, esse sentimento de até breve,
descrevendo aos seus discípulos que muito em breve cearia mais uma vez, agora com toda a sua igreja, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 29. Então, entender quando se dará, na nossa visão pré-tribulacionista, traz esse entendimento que as bodas do Cordeiro acontecem pós o tribunal de Cristo, quando você recebe os galardões diante do Senhor, antes da segunda vinda. Também pós o arrebatamento da igreja. Ou seja, arrebatamento da igreja vem primeiro, tribunal de Cristo, onde você recebe o galardão, e depois as bodas e celebração do Cordeiro, e agora a segunda vinda de Cristo, quando Cristo aparece nos ares com a sua igreja glorificada. O arrebatamento da igreja é especial, só para os crentes salvos em Jesus. Na segunda vinda não haverá agora momento para arrependimento, mas agora um momento para o juízo de Deus. E isso é distinto para a gente. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, te ajudando, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente também. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, me ajude a falar de Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O grande banquete. Pastor Severino Pedro da Silva faz questão de dizer que Jesus, em sua vida terrena, desejou somente uma coisa: cear com a sua igreja, com base em Lucas capítulos 22, versículo 15. Esse era o desejo de Jesus. A ceia aponta exatamente para esse encontro com Cristo em glória nas bodas do Cordeiro. Quando você participa da ceia, você está, então, fazendo um ato profético, onde nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E é interessante que a ceia em si é algo muito especial. Esse encontro de Cristo com a sua igreja nas bodas do Cordeiro agora, nessa celebração de ceia, é apresentado em Apocalipse. Por exemplo, quando nós lemos só Apocalipse, nós vamos encontrar 7 passagens específicas que falam sobre esse momento de júbilo, de alegria, de adoração a Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e os que guardam todas essas coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha o detalhe, o tempo está próximo. Apocalipse 14, versículo 13 também diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Também nós temos a leitura bíblica de Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Olha, do encontro celestial, guarda as suas roupas, para que não ande nu e que não sejam vistas as tuas vergonhas. Você lê também Apocalipse capítulo 19, versículo 9, o seguinte: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: verdadeiras são essas palavras. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, também está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto vem. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, desse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos e que têm direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essas bem-aventuranças apontam, de acordo com Severino Pedro da Silva, para esse momento das bodas do Cordeiro, esse momento do encontro com o Senhor em celebração, a felicidade daquele que vai participar desse momento especial. E isso é interessante porque a Bíblia faz questão de dizer que só vai participar aqueles que vencerão o mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Aqui nós entendemos essa revelação bíblica de descrever que esse momento é precioso para a igreja de Cristo. É precioso para você, para mim também. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a conclusão do plano de redenção.
as bodas do Cordeiro sinaliza exatamente esse plano da redenção concluído. Reinaldo Odilo chega a comentar que os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, participarão das bodas do Cordeiro, onde se culmina então o plano da redenção por completo. Nós entendemos à luz da Bíblia que a imortalidade será dada para os santos, a incorruptibilidade, corpos santos diante do Senhor de forma perfeita, onde nós teremos a nossa natureza restaurada à natureza de Cristo. Também vamos aprender à luz da Bíblia que é um triunfo de celebração da Igreja de Deus, conforme Cantares de Salomão 2:4, onde a igreja é conduzida à sala do banquete. É o tempo de cantar. Cantares 2:12, está escrito isso também. E duas lições nós podemos retirar das bodas do Cordeiro. A primeira é que a fidelidade traz o galardão, conforme está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 23. E a segunda, que aqueles que esperam no Senhor verão o cumprimento de toda a redenção, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Avançando, espero estar te ajudando em Cristo Jesus. Se eu estou te ajudando, por favor, deixa teu comentário aí. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: tempo de festa e de alegria. Nesse terceiro ponto, de forma conclusiva, nós vamos entender que as bodas do Cordeiro revelam isso, esse tempo de festa e de alegria diante do Senhor. E uma coisa é sermos aceitos por Deus. Vamos entender isso aqui mediante a graça. Agora, outra coisa é ser aprovados por Deus para participar das bodas do Cordeiro. Ele chama a todos para a salvação, mas à medida em que você o aceita mediante a graça, você precisa andar em santificação. Aqui nós entendemos que o triunfo do Cordeiro, apresentado em Apocalipse, revela exatamente a escolha de Jesus pelos seus discípulos, e você também é escolhido. E nós aprendemos três coisas importantes aqui que traz essa missão para nós de sermos aprovados por Deus. A primeira lição é que Jesus nos chama para anunciar as boas novas do reino. Nós precisamos anunciar essas boas novas para participar das bodas do Cordeiro. A segunda lição é que nós somos escolhidos para anunciar a salvação pela graça em Jesus. E a terceira é que Deus nos chama para sermos fiéis no Senhor, para participarmos daquele grande dia em glória. Esse dia que foi preparado também para você. Eu espero estar te ajudando. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: alegria, exultação e glória. Pastor Reinaldo Odilo destaca algumas palavras presentes no texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Uma palavra que é traduzida nesse texto é o termo chegou. Esse termo é apresentado aqui no tempo escrito no grego aoristo, que traz a ideia do significado de completude, de estar completo, ou seja, é uma ação do passado, que não precisa se repetir novamente, trazendo a ideia que as bodas do Cordeiro já foi consumada, já foi estabelecida, se encaixando também com a nossa linha de interpretação pré-tribulacionista, que acredita que a igreja participará das bodas do Cordeiro pós-tribunal de Cristo, antes da segunda vinda. E no capítulo 19, versículo 7, também nós encontramos outra palavra, regozijemo-nos, trazendo essa ideia de ficar extremamente alegre com o Senhor, uma verdadeira alegria com o Senhor em glória. Todavia, nós percebemos aqui essa visão da oportunidade que Deus nos dá de participarmos desse momento de alegria em glória com o Senhor. Muitas pessoas vão perder a oportunidade dessa alegria celestial por estarem presas em coisas terrenas, por coisas passageiras aqui. Os que buscam benefício próprio nessa terra perderão a alegria celestial. Os que amaram mais os seus pais, mães e filhos, coisas materiais dessas vidas, infelizmente descobrirão que vão perder a alegria eterna. É evidente na Bíblia que aquele que é sábio busca então amar o Senhor de todo o seu coração, consagrar a sua vida para Deus, para participar das bodas do Cordeiro. A honra desse cristianismo terreno, que é passageira, apresentada em redes sociais,
É uma honra que não foi estabelecida pelo Senhor. A honra que Deus estabelece para os santos é uma honra em glória, preparada nas bodas do Cordeiro. À luz da Bíblia, essa nova vida em Cristo revela essa glorificação diante do Senhor também. Que os nossos olhos, então, estejam abertos, atentos a essa glorificação, a esse momento de estar com Cristo, de desfrutar com Cristo, de celebrar com Cristo, de adorar a Deus com Cristo, para participarmos desse momento de alegria, sendo aprovados pelo Senhor agora. Também entendemos aqui algo especial, a importância de sermos fiéis a Jesus nesse momento. E avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A esposa se aprontou. Pastor Reinaldo Odilo destaca que o Senhor cumpriu a promessa. E destaca também que a esposa já está pronta, vestidas com vestes brancas, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aqui nós entendemos, à luz da Bíblia, esse ápice da glorificação. A igreja já se aprontou. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Se ataviou-se de forma perfeita, santa, preparada. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que a igreja ela é revelada para nós de duas maneiras. Primeiro, igreja visível, igreja física que você faz parte, que é dividida em denominações. Essa é a igreja terrena. Mas também, em segundo lugar, a igreja espiritual, que você também faz parte, salvo em Jesus. Essa igreja espiritual, que é indivisível, já está pronta, ataviada, aguardando o momento do chamado do Senhor para as bodas. Como é importante nós guardarmos o nosso coração para recebermos do Senhor a coroa de retidão, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Deus tem preparado para a sua igreja, para você, para o crente vencedor, uma coroa muito especial, uma coroa permanente e firme, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12. Deus também tem para os crentes fiéis uma coroa de alegria, uma coroa que resulta nessa salvação em Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20. A igreja espiritual já está adornada com os dons espirituais, com todas as promessas de Deus, aguardando esse momento de glória. Olhando para isso, nós precisamos entender a importância de permanecermos santos no Senhor. Finalizando a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: um chamado especial. Pastor Reinaldo Odilo chega a comentar nesse terceiro e último subtópico que Deus faz dois chamados. Jesus faz dois chamados para todo cristão, para a igreja. O primeiro chamado é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. É o chamado para a salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28. E depois nós encontramos o chamado do fim da jornada, o chamado da glorificação, conforme está escrito em Apocalipse 19, 9. Está escrito assim, sendo apresentado assim, o chamado para as bodas do Cordeiro, para a participação da celebração em glória com o Senhor. O Senhor Jesus, ele deu a todo cristão uma tarefa e nós precisamos ter isso em mente. Primeiro, ele nos deu o convite de obedecermos os seus mandamentos, a sua palavra, seguirmos a ele pela fé e ficarmos diante dele. O próprio João faz questão de dizer o seguinte: filhos, permanecei nele, de maneira que quando ele aparecer, não fiqueis envergonhados na sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 28. A palavra permanecer aqui traz essa ideia de sermos semelhantes a Jesus, semelhantes como uma árvore plantada, dando frutos para a glória de Deus, aguardando essa vinda gloriosa. Nós precisamos estar profundamente enraigados em Jesus, para participarmos das bodas do Cordeiro, conforme está escrito em João 15, versículos 5 e 8. Também, a palavra envergonhado traz o sentido de ficar com medo, de recuar quando o Senhor vier, pelo fato de termos uma vida infrutífera, de não realizarmos aquilo que Deus quis. E isso só acontece com aqueles que não estão enraigados no Senhor, conforme Colossenses 2, 7 e também Mateus capítulo 13, do 3 ao 10, e versículos 18 ao 23. Nós precisamos estar enraigados com o Senhor. Aquele que não está é lançado fora para o fogo eterno. Nós precisamos estar firmes no Senhor,
enraigados em Jesus, aguardando esse momento de glória, perfeição, preparado para nós desde a fundação do mundo. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje, hein? Fale de Jesus para as pessoas compartilhando esses vídeos. Por gentileza, por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram também, segue a gente lá, vou ficar muito feliz se você fizer isso também. Como estou fazendo, eu quero te trazer algumas dicas de leitura que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do Reinaldo Odilo, Jesus Voltará. Esse texto é o livro de apoio da lição, você pode adquiri-lo aí no site da CPAD. Também tomei como base para construir a aula de hoje o texto de Severino Pedro da Silva, escrevendo a respeito das bodas do Cordeiro. Você também encontra esse texto no site da CPAD. Essa aqui é uma edição mais antiga. Também tomei como base o texto de Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, que pode te ajudar muito a construir a tua aula. Gente, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 6, onde nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Tem muita coisa boa na próxima aula, tá? E é claro, ore por nós. 2022 está chegando aí. Vamos lançar um curso básico em teologia com parceria com a FATECBA e você pode contribuir com a gente em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical. Cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia. Treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.